Depois do jantar de família, abri meu cofre. Cada dólar tinha desaparecido. Mamãe entrou sorrindo e disse: "Pegamos para pagar a faculdade da sua irmã." Papai completou: "Não torne isso feio." Eu apenas respondi: "Então vocês não vão se importar com o que vem a seguir?" 2 dias depois, meu irmão gritava, mamãe chorava e papai implorava para eu não levar adiante o que eu estava fazendo. Sempre tive uma sensação estranha de que eles nos observavam. Não como em um filme de terror, mas observando mesmo, acompanhando como vivíamos, o que tínhamos, quanto gastávamos. Meus pais sabiam do cofre. Contei a eles sem querer, há anos, quando as coisas ainda eram mais ou menos normais, antes de eles pararem de fingir que me viam como algo além de uma carteira com batimentos cardíacos. Era um cofre à prova de fogo, embutido sob o carpete do nosso closet. Nada luxuoso, nada tecnológico, apenas sólido e seguro. Dentro havia pouco mais de $62.000. Meu marido e eu começamos a economizar alguns anos depois do casamento. Não vivíamos com extravagância, não trocávamos de celular todo ano, não viajávamos. Todo aumento que recebíamos ia direto para aquele cofre. Nosso plano era investir em algo grande, talvez reformar um imóvel, comprar uma casa para alugar. Tínhamos sonhos, e aquele cofre os guardava. Meus pais sabiam disso e, ainda assim, sorriam para mim toda vez que vinham nos visitar. Uma semana antes de o meu irmão Daniel ir para a faculdade, minha mãe ligou pedindo para fazermos um jantar de despedida para ele. Só a família próxima e alguns primos. Eu não queria, sinceramente. O clima andava tenso. Pequenas provocações, comentários passivo-agressivos, elogios falsos. Mas meu marido achou que talvez fosse uma chance de melhorar as coisas, então aceitei. Na noite do jantar, todos agiam de forma estranhamente animada. Mamãe ria mais do que o normal, papai elogiava a casa como se fosse a primeira vez que a via. Daniel mal me olhou, o que não era novidade. Ele sempre foi o filho dourado, o queridinho da mamãe. Tinha tudo: atenção, dinheiro, defesa incondicional. Eu ficava com as sobras e a culpa, se ousasse reclamar. Quando o jantar terminou e o último convidado saiu, subi para o quarto para me trocar. Parei no alto da escada. A casa estava silenciosa, mas algo parecia errado. Entrei no quarto. A porta do closet estava entreaberta. Eu não a tinha deixado assim. Ajoelhei, levantei o carpete, abri o cofre. Vazio. Cada dólar, cada sonho roubado. Nem um envelope deixaram para trás. Fiquei parada, imóvel, como se o chão tivesse me prendido. Nem me mexi quando ouvi o assoalho render atrás de mim. Meus pais entraram como se tivessem ensaiado aquele momento. Mamãe trazia um sorriso desconcertante, como se eu tivesse acabado de abrir um presente. Papai, por outro lado, parecia entediado, como se já tivesse ensaiado esse discurso na cabeça. "Pegamos para pagar a faculdade do seu irmão", disse minha mãe. Então meu pai completou: "Não torne isso feio." Perguntei se eles estavam falando sério. Mamãe disse que sim e explicou que a bolsa de estudos do Daniel não cobria tudo e que eles não podiam suportar ver o futuro dele arruinado por causa de dinheiro, especialmente quando eu estava sentada em cima dele. Eu respondi que aquele dinheiro não lhes pertencia. Papai apenas deu de ombros. Disse que eu tinha mais do que o suficiente e que famílias fazem sacrifícios. Perguntei quando pretendiam devolver. Ele disse que não iam. Foi então que mamãe tentou me manipular emocionalmente. Disse que, se eu levantasse a voz ou fizesse uma cena, isso poderia desencadear uma das crises de pânico dela, e que ela não queria que a noite terminasse de um jeito ruim, como se eu fosse a vilã, como se eu fosse quem havia roubado algo. Deixei que fossem embora. Não disse nada ao meu marido naquele momento. Não queria estragar ainda mais a noite. Mas não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o nada, com a mente girando em torno de cada sacrifício que havíamos feito para juntar aquele dinheiro e da facilidade com que eles o tomaram. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu marido. Ele achou que eu estava brincando. Quando percebeu que era verdade, quis ir até a casa deles na hora. Eu o impedi. Disse que queria tentar outra coisa primeiro, dar a eles uma chance de fazer o certo. Fomos até lá na tarde seguinte. Calmamente, pedimos que devolvessem o dinheiro. Papai riu e disse que estávamos exagerando.
Mamãe comentou que talvez aquilo fosse um sinal de que não precisávamos tanto do dinheiro quanto imaginávamos. E então pediram que fossemos embora. Aquela foi a última conversa civilizada. O que eles não sabiam era que eu já tinha ligado para alguém naquela manhã, alguém com um ótimo motivo para ficar do nosso lado. E, quando os documentos chegaram no dia seguinte, quando as ameaças se tornaram reais, quando a escola foi notificada, tudo começou a desmoronar. 2 dias depois, meu irmão gritava, minha mãe chorava e meu pai implorava para que eu não levasse aquilo adiante. Depois que nos expulsaram da casa deles como se fossemos estranhos pedindo esmola, meu marido ficou sentado no carro, olhando fixamente pelo para-brisa em completo silêncio. Eu observava apertar o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas eu não disse nada. Já tinha acabado de falar. Eles haviam feito a jogada deles, agora era minha vez. O que eles não sabiam, o que nunca sequer imaginaram, é que eu já vinha preparando o terreno antes mesmo de confrontá-los. Naquela mesma manhã, liguei para Nathalie. Nós estudamos juntas na faculdade e mantivemos contato ao longo dos anos. Ela não era apenas advogada, era uma verdadeira fera. Quando contei o que havia acontecido, ela nem hesitou. Perguntou se eu tinha registros do dinheiro, qualquer prova de que era nosso e não parte de algum fundo familiar que eles pudessem fingir ter direito. Eu tinha tudo. Fotos do dinheiro empilhado sobre a mesa de jantar, planilhas onde anotávamos cada depósito, comprovantes de saques de caixa eletrônico dos últimos 4 anos, até capturas de tela de mensagens com minha mãe, em que eu dizia o quanto estávamos orgulhosos das nossas economias. Em uma delas, ela me perguntou onde guardávamos o dinheiro. Eu contei, casualmente, como uma idiota. Nathalie não perdeu tempo. Disse que estávamos totalmente dentro da lei para abrir um processo e apresentar queixa. E foi exatamente o que fizemos. Ela redigiu uma notificação formal naquele mesmo dia e mandou entregar na casa dos meus pais, além de enviar uma cópia em PDF por e-mail. O texto era curto, jurídico e direto: devolver o valor total em até 48 horas ou enfrentar ações civis e criminais. Naquela noite, meus pais não disseram uma palavra. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Meu irmão também ficou em completo silêncio. Eu imaginei que, pelo menos, estariam um pouco nervosos, mas não. Agiam como se nada tivesse acontecido. Até que, por volta das 6 da tarde do dia seguinte, recebi uma ligação da universidade. Queriam confirmar quem havia feito o pagamento da matrícula do Daniel. Nathalie tinha enviado uma carta formal ao departamento financeiro informando que aquele pagamento poderia estar ligado a uma disputa judicial em andamento envolvendo apropriação indevida de fundos. Essa expressão apropriação indevida deixa qualquer universidade desconfortável. Expliquei à funcionária que o dinheiro não lhes pertencia e que estávamos prestando queixa à polícia e iniciando um processo judicial. Ela disse que o pagamento seria revisado e que, enquanto isso, a matrícula e a acomodação poderiam ser suspensas temporariamente. Uma hora depois, meu celular comigo a vibrar sem parar. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai, seguida o Daniel a matras do outro. Dezenas de ligações perdidas, mensagens de voz, textos ser acumulando. De tentativas de manipulação emocional e súplicas a mensagens completamente descontroladas. EUNAO respondiam em humor. Na manhã seguinte, Nathalie me encaminhou uma cópia do email que meu pai havia mandado resposta a notificaro. Era desastre. Sem pontuação, cheio de erros de digitação. El tentou pintar tudo como malentendido familiar, dizendo que estávamos exagerando e distorcendo as coisas. No final, ofereceu-se para numbers pagar de volta aos poucos, como tempo. Nenhum pedido de desculpas só desculpas esfarrapadas. A resposta de Nathalie foi mais fria que o gelo, pagamento integral M824 horas, ou escalariamos a situação. E foi req, finalmente, el cedram. Por volta das 8 da noite, 6 caro pararem frente a nossa casa. Meu irmão Daniel saiu furioso e veio marchando a porta como se fosse o dono do lugar. Nem batu comigo a gritar, exigindo que o agente desfizesse essa bagunça antes que ele fosse expulso da faculdade, dizendo que estávamos arruinando o futuro dele. Meu marido abriu a porta, mas nao o deixou entrar. Daniel continuava barando,
chamando agente de lucos, dizendo que estávamos virando as costas para a família, que era so dinheiro. EUNAO disse uma palavra. Fiquei parada no corda, observando. Logo depois, minha me apareceu tirando na entrada da garagem. Mas nao era choro de verdade era aquele titro habitual, o tipo de drama que ela sempre fazia quando nao queria assumir a responsabilidade por nada. Ela se lamentava, dizendo que teria colapso se EU continuasse como aquilo, que EU estava destruindo a família. Atrás dela, meu pai apenas observava. Nao gritava, nao chorava parecia atenito, como se nao acreditasse que EU realmente tivesse levado a situação ao fim. Como se, pela primeira vez, o plano dele tivesse chegado ao limite. Foi então que EU percebe. Eles nunca acreditaram que EU iria ao fim. Achavam que EU gritaria, talvez a minha queria, e depois pedoria como sempre. Mas eles nao apenas pegaram meu dinheiro. Eles roubaram meu futuro. Roubaram os anos que meu marido e EU economizamos cada centavo possível, os sacrificios que fizemos, os sonhos que guardamos naquele cofre. E agora, pela primeira vez na vida, estavam enfrentando as consequências. O pai de tudo? Nem sequer tentaram consertar. Mas estavam prestes a tentar, porque Natalie tinha mais uma carta na manga. E, quando ela colocasse o plano Macau, eles terão que voltar rastreando a universidade desfeza tudo ou lidar com algo para o qual nao estavam nem um pouco preparados. Na manhã seguinte, percebi que eles estavam tentando me vencer pelo cansaco. Nenhum pedido de perdão, nenhuma tentativa de diálogo so silencio. Como se apostassem que EU acabaria esfriando a cabeça, talvez sentindo culpa, e deixaria tudo para lá, como tantas vezes antes. Mas aquela versão de MIMJA existia mais. Natalie nao pediram segundo. Naquela manhã, ela protocola pedido de limina de emergência basicamente, solicitando ao tribunal o congelamento da matricula e da inscrição do Daniel, caso o dinheiro nao fosse devolvido 24 horas. Ela enviou uma cópia diretamente ao departamento jurídico da universidade. JANAO era uma briga de família. Era processo legal, envolvendo roubo, fraude e uso indevido de recursos. Ela estava tranquila, metódica. Enquanto isso, EU andava de lado para o outro na cozinha, me perguntando como as pessoas que me criaram conseguiram justificar tudo aquilo para si mesmas. Por volta das 2 da tarde, recebi uma ligação de número bloqueado. Deixei cair na caixa postal. 10 minutos depois, outra ligação. Dessa vez, atendi. Era uma mulher do departamento financeiro da universidade. A voz dela soava tensa. Pergunto se EU tinha alguns minutos para conversa. Respondi que sim. O que ela disse seguida-me pegou completamente de surpresa. A matrícula do Daniel estava sendo temporariamente congelada. A vaga no dormitório dele havia sido suspensa. O cronograma de aulas, retirado do sistema. Eles estavam revisando a integridade do pagamento da mensalidade e nao poderiam prosseguir que tudo fosse resolvido. Perguntei o que exatamente aquilo significava. Ela respondeu que, a menos que recebessem prova de que os fundos nao estavam envolvidos em uma disputa judicial, nao poderia cursar o semestre. O caso já havia sido encaminhado ao departamento jurídico da universidade, depois de receberem a notificação da Natalie. Agradeci e desliguei. Depois, simplesmente me sentei e soltei uma risada curta, seca. Nao porque fosse engraçado. Nao era. Era apenas o primeiro sinal real de mudança. Depois de anos sendo ignorada, minimizada, tratada como exagerada, desta vez eles nao podem fingir que EU nao existia. Nem tive tempo de processar antes que as mensagens começassem a chegar. Primeiro, texto furioso do meu pai, voce já fez su ponto. Agora per começa loucura. Depois, de minha mãe,
Voce realmente odeia tanto o seu irmão assim? Seguida, do Daniel. O que voce fez? Foi bloqueado do portal da faculdade. EUNAO responde a nenhum. As 16h15, recebi uma foto baixa qualidade por mensagem. Meus pais estavam sentados em uma sala que parecia uma recepção ou escritório. Pareciam exaustos, cabisbaixos, como os olhos vermelhos. Minha me segurava lenco. Atrás deles, na parede, estava o selo da universidade. Eles estavam lá implorando. A mensagem que acompanhava a foto veio da minha mãe. Estamos no escritório da secretária. Estamos resolvendo. Por favor, chega. Uma hora depois, Natalie me ligou. O departamento jurídico da universidade havia entrado contato. Meus pais admitiram a eles que o dinheiro usado para pagar a faculdade não era deles. Tinham emprestado temporariamente e estavam agora pedindo o reembolso ou o cancelamento da transação. A universidade concordou estornar o pagamento, mas apenas se assinas uma declaração confirmando que o não responsabilizaria a instituição. Natalie me enviou o rascunho. Li comatencao. Não se tratava de aliviar a culpa deles era sobre garantir que o dinheiro voltasse que, legalmente, a universidade ficasse fora do caso de roubo. Assinei. Menos de 2 horas depois, Natalie me enviou a confirmação por e-mail. A universidade havia iniciado o processo de devolução do valor integral. O estorno seria concluído em 8:48 horas. A matrícula do Daniel foi cancelada por completo. LNAO iria cursar aquele semestre. O silêncio depois disso foi ensadecida. NAO recebi obrigado. Nenhuma palavra. Apenas silêncio. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de consertar as coisas. Apenas vergonha, constrangimento, medo de encarar o que tinham feito. E meu marido, além da NAO tinha terminado. Naquela noite, enquanto jantávamos, ele me fez uma pergunta para a qual NAO estava preparada. Voce que presta queixa? Olhei para ele e six algo su olha que NAO via havia muito tempo. NAO era raiva, nem odio era determinação. E naquele instant, percebi que ele tinha razão. Recupera o dinheiro NAO era justica. Eles haviam ultrapassado limite. E uma parte da NAO estava pronta para deixá-los ser impunes. Quando o dinheiro finalmente caiu de volta na nossa conta, achei que sentiria algo alívio, validação, encerramento. Mas não. Parecia apenas que havíamos reconquistado uma parte de nós mesmos que nunca deveria ter sido tirada. Foi vazio. Como recuperar um carro roubado e perceber que alguém viveu nele, comeu nele, talvez até riu dentro dele e que você nunca mais vai se sentir à vontade ao dirigi-lo. Mas o silêncio que veio depois, esse disse tudo. Nenhuma palavra, nenhum reconhecimento, apenas um vazio total vindo das pessoas que me criaram, que me alimentaram, que sorriram para mim enquanto me roubavam sem piscar. Acho que eles acreditavam que estava tudo resolvido, que, agora que o dinheiro havia sido devolvido, eu me sentiria melhor e as coisas voltariam ao normal. O que eles não entenderam é que não havia mais volta. Naquele fim de semana, Natalie pediu para nos encontrar pessoalmente. Apareceu em casa com uma pilha de pastas nas mãos. Ela tinha organizado cada pedacinho de evidência: mensagens, áudios, e-mails, até declarações da universidade. Então, disse algo que fez meu marido e eu ficarmos em silêncio por alguns segundos. Tem mais uma coisa. Ela me entregou um relatório de movimentação financeira da conta dos meus pais. Comecei a folhear até que uma transação saltou aos olhos como um clarão: $10.000 transferidos para La Mercer. Eu não reconhecia o nome. Meu marido também não. Natalie explicou que, após dar entrada na liminar, havia contratado discretamente um investigador particular só para garantir que o dinheiro não tivesse sido desviado para outro lugar. O que ele descobriu foi inesperado. Alan Mercer não era um amigo da família. Não era tutor, nem consultor de admissões. Ele estava sob investigação federal.
Aparentemente, Alan se especializava em consultoria educacional, algo que, à primeira vista, soava inofensivo. Mas, quando se investigava mais a fundo, a verdade era bem diferente. Ele era conhecido por forjar documentos de dificuldade financeira, manipular solicitações de empréstimos estudantis e até ajudar pais a criar contas falsas para movimentar dinheiro sem ser detectados. O IRS e 2 universidades já o estavam monitorando de perto. E meus pais o haviam pago. Eles não apenas roubaram o dinheiro destinado à matrícula do Daniel, eles tentaram enganar o sistema. Talvez para aumentar a ajuda financeira. Talvez para conseguir bolsas que Daniel não tinha direito. De qualquer forma, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Haviam pegado o fruto do nosso trabalho e entregue a um homem especializado em fraude. Nathalie me olhou firme nos olhos e disse: "Isso não é mais apenas roubo. É fraude, e possivelmente conspiração." Senti um enjoo subir. Não era raiva, nem tristeza, era algo pior, uma repulsa silenciosa. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Daniel. "Você conhece um homem chamado Alan Mercer?" A resposta veio em segundos: "Apaga meu número." Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Liguei para minha mãe, foi direto para o correio de voz. Meu pai atendeu. Nenhum alô. Apenas: "Se você fizer isso, vai perder sua família para sempre." Respondi calmamente: "Você já me perdeu." E desliguei. Na segunda-feira de manhã, Nathalie entrou com a denúncia criminal. Agora não era só roubo, também fraude e envolvimento com uma pessoa sob investigação federal. Estava fora do meu controle, e eu estava em paz com isso. Na quarta-feira, eles voltaram. Meus pais estavam parados do lado de fora da nossa casa. Dessa vez, não houve gritos. Minha mãe segurava uma pasta Manila com tanta força que os dedos tremiam. Meu pai parecia não dormir há dias. Nós deixamos que entrassem. Não ofereci café. Eles se sentaram como réus entrando em um tribunal. Minha mãe abriu a pasta. Dentro, havia um detalhamento completo das finanças deles, propriedades, poupanças, aposentadoria, tudo o que possuíam. Ela empurrou a pasta na minha direção, como quem se rende. Disse que estavam dispostos a vender tudo, esvaziar contas, sacar aposentadorias, até vender a casa. Fariam qualquer coisa, contanto que eu retirasse as acusações. Meu pai apenas murmurou: "Nós cometemos um erro." Que eles só queriam dar ao Daniel uma chance que nunca tiveram. Que, ao verem o quanto de dinheiro nós tínhamos, acharam que talvez não fizesse diferença, que nós entenderíamos, que não sentiríamos falta, que não precisávamos daquilo, que logo superaríamos. Eu não chorei. Nem me enfureci. Apenas balancei a cabeça em silêncio. Eles foram embora acreditando que eu estava amolecendo. Mas não estava. Porque eu não tinha esquecido, eles só estavam ali porque tinham sido pegos. Na manhã seguinte, ouvi batidas na porta. Era o Daniel. Estava sozinho, com os olhos vermelhos e a mochila pendurada num ombro. Parecia diferente, menos o garoto arrogante e confiante que eu lembrava, mas alguém que não dormia havia dias. Abri a porta. Meu marido ficou logo atrás de mim. Daniel não olhou para nenhum de nós quando falou: "Eu preciso te contar uma coisa sobre o pai." E naquele instante, tudo o que eu achava que sabia sobre o que eles tinham feito, mudou. Daniel nunca tinha parecido daquele jeito antes. Sem postura de superioridade, sem um sorriso convencido, só um vazio no olhar, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma semana. Eu me afastei e ele entrou, sem dizer mais nada. Meu marido ficou na cozinha, braços cruzados, sem intenção de ser gentil. Daniel não se sentou. Ficou em pé, perto do sofá, mexendo nervosamente na alça da mochila. Finalmente levantou o olhar e disse: "Eu não sabia do cofre. Não sabia de onde vinha o dinheiro. Só descobri ontem." Eu quis acreditar nele, mas fiquei calada. Esperei. Ele explicou que estava hospedado na casa de um amigo desde que a universidade bloqueou sua matrícula. Nossos pais não atendiam mais, suas ligações tinham sumido, até para ele. No começo, achou que era apenas uma briga passageira. Depois começou a investigar. Entrou no escritório do meu pai,
acessou um e-mail antigo no computador da família. Lá, encontrou uma longa troca de mensagens. Meu pai e aquele homem, Alan Mercer, vinham se comunicando há meses, muito antes do pagamento da mensalidade vencer. O plano não foi algo de última hora. Estava em andamento desde fevereiro. Foi então que Daniel disse algo que me fez sentar. Tinham e-mails falando sobre movimentar mais do que apenas o meu dinheiro. Não eram 62 mil, era mais perto de 90. Daniel leu tudo. Meu pai tinha começado a esvaziar, pouco a pouco, as próprias economias de aposentadoria no ano anterior, apostando em investimentos arriscados que ele acreditava que dariam retorno. Não deram. Ele perdeu quase tudo. Minha mãe nem fazia ideia. Desesperado, ele criou um plano para recuperar o dinheiro e salvar as aparências antes que alguém descobrisse. O cofre era o alvo mais fácil. Ele achava que eu não o verificava com frequência. Sabia o código. Convenceu minha mãe de que era para ajudar o Daniel. Ela nunca viu o quadro completo. E então veio a pior parte. Eles não pararam em mim. Daniel disse que uma das contas mencionadas pertencia ao nosso avô. No testamento, ele havia deixado uma quantia modesta dividida entre os netos. Minha parte estava intacta. A dele, não. Meu pai já tinha retirado o dinheiro do quinhão de Daniel meses antes. Estava tudo perdido. Daniel me olhou e disse: ele me roubou também. Eu só ainda não sabia. Foi aí que tudo realmente caiu a ficha. Não se tratava de mensalidade, nem de um erro, nem apenas de uma quebra de confiança. Era um padrão, um desvio silencioso e calculado, tirando de quem ele achava que não notaria ou não teria coragem de reagir. Meu marido se aproximou e fez a única pergunta que eu ainda não tinha feito. Por que você está nos contando isso agora? Daniel hesitou. Depois, tirou um pequeno pendrive da mochila. Disse que havia feito cópias de tudo, e-mails, capturas de tela, PDFs, registros de login, cada detalhe. Não queria mais protegê-los. Perguntei o que ele queria em troca. Ele balançou a cabeça. Nada. Só quero me livrar deles. Pegamos o pendrive. Natalie iria querer vê-lo. E aquilo mudou tudo porque agora não tínhamos apenas um caso de roubo. Tínhamos provas de uma fraude financeira deliberada, com ocultação de bens e movimentações entre várias contas da própria família. Naquela noite, Natalie veio até nossa casa. Quando Natalie viu o que havia no pendrive, ela ficou completamente imóvel. Depois, me olhou e disse com a voz firme: eles estão acabados. O boletim policial foi atualizado imediatamente. A investigação se ampliou. E dessa vez, não eram apenas os nomes dos meus pais que estavam no radar, o de Mercer também estava lá. E a corrente de conexões levava muito além da nossa situação. No fim de semana, 2 detetives bateram à nossa porta. Fizeram perguntas. Nós contamos tudo. E, na segunda-feira, meus pais receberam uma intimação judicial. Não era uma carta, nem um aviso. Era um processo civil completo e acusações criminais em andamento. Eles apareceram novamente no dia seguinte. Não para ameaçar. Não para mentir. Para implorar. E o que disseram naquele dia foi pior do que tudo o que já tinham feito. Chegaram sem avisar. Minha mãe parecia não dormir há dias. Meu pai nem tentou esconder o quanto estava destruído. Desta vez, não havia pasta de documentos, nem desculpas esfarrapadas, só olhos desesperados, pedindo clemência. Nós deixamos que entrassem. Eu queria dizer que permaneci calma, que mantive o mesmo distanciamento frio que me acompanhava desde o início, mas, no instante em que minha mãe abriu a boca, tudo quase desabou. Ela começou a chorar, dizendo que nunca quiseram nos machucar, que estavam com medo, que tudo saiu do controle. Disse que não aguentava ver o Daniel ficar para trás, que achavam que conseguiriam devolver o dinheiro depois. Então meu pai falou. Disse que as acusações arruinariam suas vidas, que destruiríamos o nome da família, que estávamos tornando um erro privado em um escândalo público. Implorou para que não seguíssemos adiante. Disse: ainda somos seus pais. Meu marido olhou para ele e fez apenas uma pergunta. E o que vocês teriam feito se a gente não tivesse descoberto?
Meu pai não respondeu. Aquele silêncio disse tudo. Eles nunca planejaram devolver nada. Nunca imaginaram que lutaríamos até o fim. Acreditaram que, como sempre, cederíamos. Minha mãe caiu de joelhos literalmente no meio da nossa sala. Repetia, entre soluços, que sentia muito, que éramos os filhos dela, que a família não sobreviveria se continuássemos com o processo. Eu a ajudei a se levantar. Eu não gritei. Não berrei. Apenas disse: vocês deveriam ir embora. Não há mais nada a dizer. Eles não discutiram. Saíram como sombras. E eu fiquei ali, na minha própria casa, o lugar que construí do zero com meu marido, e percebi algo que me revirou o estômago: eles não se arrependiam do que fizeram. Eles se arrependeram de terem sido pegos. Naquela noite, enviei uma mensagem em grupo para toda a minha família extensa. Tias, tios, primos, aqueles que sempre me trataram como uma estranha, enquanto elogiavam meus pais e o filho perfeito deles. Enviei capturas de tela, e-mails, extratos bancários, documentos judiciais, cada pedaço de evidência. E então enviei apenas uma linha. Como ninguém perguntou o que aconteceu, aqui está a verdade. Em poucas horas, fui inundada por ligações e mensagens. Alguns ficaram chocados, outros não acreditaram. Alguns já começaram a defender meus pais, dizendo que eu estava destruindo a família. Mas alguns me agradeceram, discretamente, em privado, e a notícia se espalhou. De repente, meus pais não eram mais convidados para jantares familiares. O clube do livro da minha mãe a expulsou. Meu pai foi retirado de um conselho voluntário em que atuava há anos. Pessoas que antes os tratavam como realeza agora mantinham distância. E eu? Começaram a me chamar de amarga. Eu, que perdoo. Tornei-me a vilã da história da família. A filha que virou as costas para os próprios pais. Aquela que não conseguiu deixar pra lá. Até Daniel, depois de tudo que confessou, começou a se afastar novamente. Dizia que não acreditava que eu realmente colocaria tudo à tona. Mas eu coloquei. Porque eu queria que a verdade viesse à luz. Queria que eles fossem expostos. E se isso significasse ser odiada por todos que eram covardes demais para encarar a realidade, que assim fosse. Meu marido esteve ao meu lado em cada passo de tudo isso. E quando eu disse que não queria mais ver meus pais, nem em feriados, nem em funerais, nunca mais, ele apenas assentiu. Isso foi há 6 meses. Desde então, não tivemos notícias deles. Nenhuma carta, nenhum recado de voz, apenas silêncio. Sei o que as pessoas dizem sobre mim agora, mas também sei isto: eles nos roubaram, mentiram para nós, tentaram nos destruir, e eu lhes dei todas as chances de consertar. Eles fizeram a escolha deles, e eu fiz a minha.